Lucineide, obrigado pela permitiu fazer aqui minhas colocações. De antemão já parabenizá-la, parabenizar também Ricardo e Glaudécia por terem trazido esse tema tão importante, né, para a discussão durante a Tribuna Livre. Assim como parabenizar essa casa pela Tribuna Livre e pela importância que, no meu ponto de vista, tem esse momento que a gente pode ouvir exatamente os clamores da sociedade. Quando se fala do conselheiro tutelar, é importante que eu tenho a seguinte visão do conselheiro, que o conselheiro, na verdade, é um agente cidadão que mora na localidade. Sim. E que tem interesse em defender os direitos da criança e do adolescente, independente da sua institucionalização. Sim. E por isso, na disposição geral, no artigo 131, diz lá que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Então aí vem o meu primeiro questionamento, né? Que autonomia está tendo o nosso Conselho Tutelar? Né? Por quê? Porque é fundamental que ele tenha os recursos materiais para que ele possa desenvolver sua função. E, por conseguinte, ele tenha essa devida autonomia. Sim. Né? Então, se ele é aquele agente lá da comunidade, que está vivenciando, que conhece e que vai efetivamente cobrar, né, do Estado como um todo, não só o ente federal, estadual, também municipal, para que os direitos não sejam violados. Né? Sim. Então, a primeira questão é com relação a essa questão da autonomia do Conselho. Né? Porque é importante colocar isso, né, nesse momento, nessa discussão, porque nós não queremos, e eu acho que esse é o princípio maior, ninguém pode criar nenhum cabresto ao Conselho. Né? De jeito nenhum. Ninguém pode criar nenhum controle ao Conselho. Pelo contrário, o Conselho está lá para desenvolver exatamente essas funções. Então, essa era a primeira questão que eu gostaria de levantar e gostaria que, se possível, né, você fizesse uma exposição com relação a isso. Certo. Em relação à autonomia do Conselho Tutelar, nós estamos falando, o Conselho Tutelar ele é um órgão que age administrativamente. Ele não é um órgão punitivo, não é, que toma decisões que cabe à justiça tomar, mas ele age administrativamente. E essa autonomia, ela é feita de forma colegiada nas suas decisões colegiadas dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, esse autônomo não é que se a gente tivesse essa autonomia de aparelhar os conselhos, de vir uma verba para o conselho, para que nós, quanto conselheiros, administrássemos, certamente não estaríamos aqui, né, dialogando nesse sentido. Mas antigamente se fazia isso, em Natal tinha isso, hoje não. Então, a nossa autonomia, ela é uma autonomia que é tomada colegiada para que as decisões administrativas sejam realizadas de forma autônoma. Então, fiscalizados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Ok? Estou colocando isso, Lucineide, porque eu compreendo que na elaboração da lei orçamentária nunca se discute na profundidade ou se coloca os recursos, mas na hora das prestações de contas se percebe que os recursos não chegam ao fundo, né? Sim. E o que acaba acontecendo é que você tira exatamente essa autonomia. Então, é fundamental que, na hora que nós estamos agora recebendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que estaremos durante esse ano definindo o orçamento para o ano de 2017, que o Conselho, os conselheiros do Conselho Tutelar, né, se organizem. Nós nos colocamos, inclusive, à disposição, se quiser discutir um pouco sobre essa questão do orçamento, para que a gente possa, né, cobrar que seja atendido recursos para dar autonomia ao Conselho, tá certo? Sim. Para que essa autonomia possa funcionar, para que ele possa, não é autonomia de ter uma imensidão de recursos, mas que ele possa agir de forma autônoma e realmente fazer com que os direitos cheguem aonde efetivamente todos nós lutamos. Então, eu acho que essa é uma questão e eu gostaria de deixar essa indicação. Sim. Assim como a fiscalização e acompanhamento do fundo. Por exemplo, nós temos
vários fundos na assistência, e um deles é o FIA, Sim. né? E dentro desse recurso, todos os anos, o orçamento, quando é feita a prestação de conta, ele está zerado. Ou seja, simplesmente todas as ações que ocorriam com relação ao que foi projetado para o FIA não são executadas. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente começa a ter uma maior participação e dá a possibilidade da gente ir alcançando um avanço, né, nesse princípio maior que é a do Conselho, de estar lá um membro da sociedade civil representando, né, a luta pelos direitos e representando essa sociedade. Então, por isso eu coloco nessa questão. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a questão do artigo 261, que trata da questão da divulgação. Então, eu gostaria também de ver, e aí quando eu escutei, eu lhe vi aí com uma série de papéis, com prestação de contas, basicamente, com relação aos bairros de Monte Castelo, Passagem de Areia, Bela Parnamirim, Monte Castelo, e aí por aí vai, a gente precisava ter a prestação de contas do Conselho. Isso era importante também para essa casa, que a gente tivesse conhecimento desses atendimentos, como é que eles são feitos, qual foi a resolutividade que foi dada a cada um desses atendimentos, como é que eles efetivamente progrediram, aonde eles empancaram, aonde eles deixaram de funcionar. Porque hoje nos foi dada uma pequena amostra das dificuldades que vocês encontram. E era importante que nós tivéssemos conhecimento dessa informação, até porque lá no artigo 260 aí tem lá os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, Estadual, Distrital e Municipal divulgarão amplamente à comunidade. Aí o calendário das reuniões, as ações prioritárias, os requisitos, e assim sucessivamente. Então, eu acho que é importante a gente ter também essas informações. Com relação às discussões que foram levantadas, eu gostaria também de deixar aqui só alguns pontos. Com relação à insegurança, e aí se discutiu, essa é uma discussão que vem nessa casa aí com relação à questão da guarda municipal e tal, e não trata-se da gente discutir se tem pai ou se tem mãe. O que a gente quer, na verdade, é que o município tenha também essa atividade, que é uma atividade extremamente importante e que vale lembrar a todos que desde 2014 não é responsabilidade exclusiva do Estado. Desde 2014 é de responsabilidade também do município. Portanto, nós estamos em 2016 e desde 2014 essa responsabilidade já foi dada a todos os municípios brasileiros, de cuidar também da sua guarda municipal. Algumas ficam aqui tentando encontrar alternativa, dizer assim, não, vocês estão dizendo que com a guarda vai se criar, vai se dar segurança, vai resolver todos os problemas. Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que o município precisa assumir a sua parte com relação à questão da segurança do município de Parnamirim, das escolas, dos conselhos tutelares, dos postos de saúde, das unidades de saúde e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de pontuar com relação a isso. Com relação à questão da fiscalização, essa casa vem fazendo uma parte disso, mas hoje eu acho que a gente cria uma proximidade com o Conselho e eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal está aberta, né, para que vocês também provoquem essa Câmara, não só hoje, mas que provoquem a Câmara quando for necessário, para que a gente possa também estar agindo. Não é? Não significa necessariamente que tenha que ser um vereador de oposição ou um vereador da situação. Eu acho que todos os vereadores aqui têm interesse em resolver os problemas da criança e do adolescente. Então, podem nos procurar, que eu acho que nós estamos aqui para contribuir, para ajudar que as coisas efetivamente aconteçam. Com relação à história do projeto da escola, Sade Mendes, o vereador Ricardo achava que não chegou a 2 milhões. Ricardo, eu acho que chegou a 2 milhões e 600 mil. Porque o projeto inicial era em torno de 1 milhão e 900 mil, 1 milhão e 980, e foram feitos vários aditivos ao contrato, e pelas minhas contas, esse valor se aproxima a mais de 2 milhões e meio de reais da Sade Mendes. E aí eu vou contar só um fato interessante, porque o governo disse o governo da continuidade. E
o ex-prefeito Agnello Alves criou uma marca no município de Parnamirim, que eram as escolas que eram construídas, e na caixa d'água tinha 2 lápis, sinalizando e estimulando para toda a sociedade que ali estava, né, uma escola, ali estava um centro educacional. E essa era a marca do prefeito Agnello Alves. E lógico que, na minha compreensão, qualquer governo de continuidade continuaria com essa marca. Para nossa surpresa, quando destruíram o Sá de Mendes, reconstruíram sem mais essa marca. E criaram uma outra marca, era uma escola moderna sem muros, né? Sem proteção. Então talvez seja essa marca que quer se estabelecer, né, esse governo que está aí, né? Retirar a marca, né, construída durante o governo Agnello Alves e criar uma nova marca, né? Quem sabe essa é a lógica, né, da educação. E quando se discutiu aqui o direito à saúde, o direito à educação, da assistência social, também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essas questões já estão lá permeadas. E essa discussão com relação à criança de 0 a 6 anos, essa discussão é uma discussão ultrapassada, inclusive. Ou seja, a própria educação já assumiu isso, quando tirou da assistência social a história das creches. Portanto, no plano municipal e no plano nacional de educação, já contempla as crianças de 0 a 6 anos. Então, essa discussão que foi levantada com relação aqui à educação, ela está já ultrapassada. O plano que nós estabelecemos aqui já contempla, né, essa nova realidade. Inclusive, os senhores aprovaram o plano municipal de educação. Então, aqui, ela já está contemplada, portanto, ela não cabe mais, né, essa discussão desse não atendimento. E o que de fato acontece é que nós não temos educação integral, e aí quando o Ricardo fez a fala dele aqui, nós não temos educação de tempo integral, nós não temos o Mais Educação funcionando na sua plenitude. E quando falta educação, falta a base, e aí nós acabamos criando muito mais problemas para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, eu não gostaria de me alongar mais, mas eu gostaria de deixar aqui, né, para todos os conselheiros e para aqueles que estão aqui, parecia que a discussão era única e exclusivamente salarial, quando na verdade não é, apesar de ser uma obrigação do próprio município fazê-lo, né? E quando se deu o aumento nada mais do que uma recuperação das perdas de tempos passados e de uma tentativa de recuperação. Mas que vocês desenvolvam uma atividade muito maior do que isso, e estão vindo aqui a essa tribuna, não é só falar dos salários, porque parecia que assim, vocês vieram aqui falar sobre salário, aí de repente não podiam falar, e aí de uma hora para outra já chegou a lei aqui aprovando, e como se assim, vamos dar um cala-boca para o Conselho Tutelar. Não tem-se a compreensão que o Conselho Tutelar é muito maior do que isso, são pessoas e representantes da sociedade que estão lá para defender os direitos, que todos nós devemos fazer. Então, muito obrigado, parabéns a todos os conselheiros e vamos continuar na luta.